A paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por mais esta gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de domingo. Mais uma vez nós podemos estar entrando aí na sua casa, né? Porque a internet nos dá este privilégio de podermos estar compartilhando com os irmãos de uma porção da palavra de Deus. E nesta feita pela nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos aqui iniciar a aula deste domingo. Esta aula que fala sobre regeneração, fala sobre novo nascimento. E nós vamos estar então falando, irmãos, acerca dessa doutrina maravilhosa. Nós temos dentro da teologia a doutrina da salvação, a teologia da salvação. E dentro dessa teologia nós temos a doutrina do novo nascimento, regeneração de um novo homem em Cristo Jesus. É uma aula, irmãos, bastante interessante. Nós estamos fechando o trimestre, né? Estamos fechando o trimestre, mas eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Os irmãos que vieram sempre aí acompanhando as aulas, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Estou sentindo muita falta da nossa escola bíblica dominical presencial, né? Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Essa comunhão, esse contato, relacionamento é de extrema importância para todos nós. Louvo a Deus porque nós já temos aqui alguns irmãos entrando aqui para nos acompanhar. Irmã Elicimara, não falta na Escola Bíblica Dominical, a nossa professora das crianças ali, presbítero André Ciliaco, companheirão, amigo, irmãozão que Deus nos deu, família pura. Irmã Lucilena Litieri, Deus abençoe sua vida, minha querida irmã, sempre conosco aí. É um prazer muito grande poder ver que os irmãos são fiéis aí até no aprendizado, isso é gostoso demais. Irmã Fátima, Deus abençoe poderosamente. Nosso irmão Moisés, presbítero Moisés. Irmã Norma Berbel, Deus abençoe. Eu não sei nem se é minha parente, mas o sobrenome é igual. Deus abençoe, Norma. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também o Manuel Araújo, Deus abençoe, nosso irmão Manuel. Que o Senhor continue falando ao coração dos irmãos. Lilica Rosa também está assistindo lá. Deus abençoe vocês, meus irmãos. O Eric Lima e todos os irmãos que estão entrando aí. Nós, dentro de 1 minuto, vamos esperar só 1 minutinho, irmãos, e a gente vai dar início aqui à nossa aula. Chegamos ao final de mais um trimestre. Que bom, irmãos. Estivemos aí 3 meses junto dos irmãos, aprendendo essa doutrina maravilhosa da salvação. E bem sabemos, irmãos, que salvação não é obra para homens. Ninguém pode ser salvo a não ser pelo sacrifício de Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque esse entendimento não alcança a todos. Não é por obra, não é por mérito, não é pelo que fazemos. É única e exclusivamente por graça de Deus, iniciativa de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque aqueles que entendem assim, pode ter certeza que você só entende assim porque o Espírito de Deus te faz entender dessa maneira. É por fé, é por graça. Tudo isso vem de Deus, é graça de Deus para o nosso coração. Deus abençoe o nosso irmão Edival, nossa irmã Elza Primo, nossos irmãos ali, a Elisângela Dutra, que bom que você está aí, filha. Deus abençoe você, nosso irmão Rubens Caetano, maestrão ali do Robru, companheirão, gente boa. Deus abençoe vocês, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Bom, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor, dizer que para nós é um prazer, uma alegria poder estar entrando mais uma vez para trazer aos irmãos um pouco do conteúdo da revista. Os irmãos bem sabem que há muito o que se falar da revista e a caçamba é pequena, a gente não consegue aí trazer todo o conteúdo que os irmãos mereceriam receber, mas
com esforço aqui e com boa vontade no nosso coração, a gente quer compartilhar com os irmãos desta palavra, até para que a gente não perca, irmãos, o hábito da escola bíblica dominical. Sempre nesses horários nós precisamos cumprir, irmãos, as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, né? E isso é bom, irmãos, porque a gente não perde o hábito e o costume de estar aprendendo algo da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, lição de número 13, dia 29 de março de 2020, vai falar acerca do novo homem em Cristo Jesus. Este novo homem em Cristo Jesus nada mais é do que a regeneração humana. É pegar alguém que já nasceu, cresceu, envelheceu, reproduziu, e antes que ele morra, ainda há um processo de regeneração, ou seja, de pegar aquilo que está pronto e gerar de novo, trazer uma nova expectativa de vida, fazendo desta criatura agora uma feitura em Deus. É pegar o que está pronto, o que já foi criado, e remodelar à vontade, ao desejo e à imagem de Deus. Amém? Textual, irmãos, está em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando nós falamos, irmãos, de regeneração, nós falamos da nossa caminhada cristã. Nós falamos, irmãos, de um processo pelo qual todo ser humano pode passar, mediante o entendimento e pela fé, aceitar o que diz a Escritura e, aceitando o que diz a Escritura, cumprir as justiças de Deus, como, por exemplo, o descer às águas batismais é o cumprimento de uma das justiças de Deus. Este descer às águas batismais, ele é símbolo do renascimento em Cristo Jesus. Assim como Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, quando nós somos batizados, nós sepultamos também o velho homem e ao sair das águas, nós saímos uma nova criatura. Há uma regeneração espiritual. E por incrível que pareça, o que nos lava não é a água do batismo. O que nos lava é a palavra de Deus. Então entenda que ao sermos regenerados em Cristo Jesus, nós precisamos passar pelo processo do batismo para que o batismo nos gere de novo. E a palavra de Deus nos lava, nos purifica, nos limpa de todo mal. Então observe que, mais ou menos, no entendimento aqui, é como uma mulher grávida que está com a barriga grande, né? E a bolsa amniótica estoura, e esta lavagem da água, a criança ao nascer, ela sai envolta a todo aquele líquido amniótico, não é isso? E ao sair do ventre, a criança vive. Ali gera realmente a vida, porque o fôlego entra nos pulmões. E ele precisa passar por um processo simples. O médico vai pegá-lo, vai virá-lo de ponta cabeça, vai ver se ele põe para fora aquele restinho de líquido amniótico que estava nos seus pulmões. Ele precisa vomitar, não é isso? Ele é limpo ali por um processo pela mão dos médicos, vai ser lavado mesmo, tomar um banho. Mas, comparando isso à vida espiritual, nós vamos perceber o seguinte: na nossa vida espiritual, nós precisamos de sair deste líquido amniótico. Nós estamos sendo gerados neste líquido. O batismo é símbolo disso. Nós estamos nascendo de novo. Saindo daquelas águas, nós estamos nascendo de novo. E o processo de limpeza de todos os resíduos que existiam na nossa vida, ao sair desta água, vai ser feito pela palavra de Deus. Então perceba que todo o ser humano regenerado em Cristo Jesus, ele precisa passar pelas águas do batismo e pela limpeza da palavra de Deus. Então, quando nós falamos desse batismo e desta palavra de Deus, nós vamos ver que existirá um processo a partir do novo nascimento chamado santificação. A santificação, diferente da regeneração, é um processo. A regeneração é instantânea,
A regeneração é espontânea, porque ao você aceitar a Cristo Jesus, descer as águas batismais, saindo das águas, você já se tornou uma nova criatura. Há uma limpeza, um processo de limpeza que acontecerá na sua vida que vem através da palavra de Deus. Agora, ao longo de toda a jornada que você vai seguir com Cristo, você estará entrando num processo, isto é, uma etapa, é fase a fase. À medida em que você vai caminhando com Cristo, você vai aumentando o seu processo de santificação na presença de Deus. Então, nós vemos que a regeneração é algo espontâneo, instantâneo e imediato. Mas a santificação é um processo contínuo. Todo o tempo você estará neste processo de santificação. Então, observe bem uma coisa, irmãos. Nós temos aqui o texto da leitura bíblica em classe, está em João, no capítulo 3, o versículo 1 ao 16, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém podes fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe nascer? E disse-lhe Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? E o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa também que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Texto glorioso, irmãos. Isto fala, irmãos, de um homem fariseu, um doutor da lei, um mestre da sinagoga e reconhecido por Cristo como mestre de Israel. Quer dizer, um ensinador que, na verdade, de mundo espiritual não sabia quase nada. A lei estava cegando estes homens e mantinha-os debaixo de pensamentos humanos, terrestres. E quando ele se depara com Cristo, ele vai de forma oculta a falar com Jesus. Jesus então começa a explicar para ele acerca da necessidade de todo ser humano de um novo nascimento. Todo ser humano precisa passar pelo processo da regeneração. Mas por que isso? Porque todo ser humano, a Bíblia diz em Romanos 8:23, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Todos, sem exceção, todos os homens sobre a face da terra pecaram. E por causa do pecado, nós estávamos, irmãos, desligados de Deus. Estávamos cortados da comunhão com Deus. Por que isso? Porque todo homem, todo ser humano, carrega o pecado original de Adão. Adão é aquele que, lá no Jardim do Éden ainda, quando recebe as ordenanças de Deus, bem os irmãos conhecem a história, ele vem a cair. E a queda de Adão, que é a desobediência de comer do fruto que era proibido tocar,
além de a esposa comer, ele come também. E a partir dali, então, houve a queda do homem. Houve um processo de desligamento desta comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia no centro daquele jardim, chamava Adão para uma prestação de contas, para um momento de confraternização, um momento de comunhão íntima com Deus. Mas este homem, num determinado momento, ele desobedece a Deus, ele trai a confiança de Deus. E por conta disso, há ali as consequências do pecado de cada um, e eles são expulsos do jardim. Essa expulsão do jardim é o símbolo de uma quebra, a quebra de uma comunhão. Aquela comunhão de que o homem gozava, de ter a presença de Deus face a face, de tocar em Deus, de ouvir da boca de Deus, de falar diretamente com Deus, isso se quebrou. Deus ficou oculto aos homens e manifestou-se a partir de então apenas para os patriarcas, para os profetas, para os reis, para sacerdotes, para homens que tinham em suas mãos alguma responsabilidade grande diante do povo. Então o Espírito de Deus passou a atuar em algumas pessoas apenas, e todo homem ficou encerrado debaixo do pecado. Isto fala então da queda de Adão, do pecado de Adão. Este pecado original todo homem carrega. Todo homem, ao nascer, ele precisa de passar por um processo de regeneração para que ele se livre desta condição de estar destituído da glória de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, então, nesta lição, falando sobre, aos irmãos que estão entrando agora, chegando agora, estamos falando sobre novo nascimento. Estamos falando sobre a doutrina da regeneração. Dentro da teologia da salvação, nós encontramos essa importantíssima doutrina da regeneração, o novo nascimento em Cristo Jesus. A revista, irmãos, vai nos trazer textos interessantíssimos. A leitura que nós tínhamos para fazer semanal, lá em Hebreus 12, 2, vai nos mostrar Jesus como sendo um modelo perfeito. Deus exige perfeição de seus filhos. É interessante nós pensarmos nisso, irmãos, porque eu sempre tive essa preocupação no meu coração e eu ficava quebrando muita cabeça quando eu lia esses tipos de textos aqui, onde diz que Deus requer de nós, exige de nós, perfeição. E eu pergunto aos irmãos nesta manhã, e se você quiser digitar aí perguntas, quiser falar alguma coisa, expressar a sua opinião, você pode ir expressando aí, digitando, que a gente vai tentar, à medida do possível, aqui responder desse lado, tá bem? Então, quando você tiver algum questionamento, alguma pergunta que você queira fazer, você pode interromper aí, digitar aí, a gente vai tentar responder, na medida do possível, aquelas perguntas que forem pertinentes à aula que estamos dando, tá bom? Meus irmãos, então, perceba que Deus olhou para Abraão, ainda quando ele era Abrão, e disse: Abrão, anda na minha presença e sê perfeito. Ora, irmãos, eu pergunto aos irmãos aí do outro lado, qual de nós tem a plena condição de se levantar no dia de hoje e dizer assim: eu sou perfeito diante de Deus? Não é difícil? Nenhum de nós, irmãos, temos esta condição por vontade própria. Nenhum de nós se torna perfeito aos olhos de Deus porque nós queremos ser perfeito. A perfeição que Deus está dizendo para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, foi a mesma que Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, exige dos discípulos. Ele diz assim para os discípulos: filhinhos, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Deus que está no céu. Irmãos, pensa numa tarefa dessa. Como Jesus, irmãos, meigo, como Jesus carinhoso, um Jesus tão compassivo, um Jesus tão maravilhoso, ele olhar para mim e para você e exigir de nós: sejam perfeitos, assim como perfeito é o vosso Deus que está no céu. Amados, como é que nós podemos ser perfeitos como Deus? E Deus está no céu. Deus é a perfeição. Mas o desafio do Evangelho
é fazer com que nós nos tornemos perfeitos, imagem e semelhança de Cristo Jesus. Observe que na queda de Adão, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. O homem se tornou imagem e semelhança de Adão. Nós somos imagem e semelhança de Adão, em todos os quesitos. No homem natural, os pecados, as vontades, as fraquezas. E essa regeneração é o trazer este homem que se tornou imagem e semelhança de Adão, fazê-lo se tornar agora imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o desafio do Evangelho para a nossa vida. Mas quando nós falamos então de perfeição, entenda que no livro de Jó, no capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: Jó era um homem temente a Deus, reto, íntegro, se desviava do mal e oferecia a Deus o seu sacrifício. Então esse ser perfeito e andar na presença de Deus significa você andar em integridade, você andar em retidão, você temer ao Senhor, se desviar do mal. Você precisa ter uma vida íntegra, que o teu testemunho fale mais alto do que a mensagem que você pregue. Então, quando você, na verdade, se torna uma nova criatura, os seus atos são também regenerados, as suas ações são transformadas. Você passa a viver uma novidade de vida. O velho homem, os velhos hábitos, os costumes antigos, eles vão caindo por terra. Você vai se libertando de tudo aquilo que você praticava, de todos os costumes maus, e vai readaptando a sua vida numa forma íntegra de viver. Você passa a viver e a conviver os seus relacionamentos numa forma mais harmoniosa. Isto fala da vida de Jó. Jó era um homem perfeito aos olhos de Deus. Mas porque ele não tinha falhas, você acha que Jó também não errava? Você acha que Jó não tinha fraquezas? Você acha que Jó não tinha alguma tentação? Sim, Jó teve as mesmas tentações, as mesmas fraquezas. A Bíblia chega a dizer sobre Elias que era homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas tentações que nós. Mas o que eles tinham que tornavam eles perfeitos? Eles tinham uma plena confiança em Deus e eles buscavam em Deus uma vida íntegra, uma maneira correta de viver. Eles se desviavam do mal. Esse se desviar do mal, aos olhos de Deus, nos torna perfeitos. Porque a perfeição, ela não vem pelos meus atos, ela vem pela graça de Deus. O que me torna perfeito, me torna sem defeito, não é a aparência física, é a espiritual. E a condição espiritual do homem, ela só pode ser perfeita se ele alcançar perdão e justificação da parte de Deus. Então perceba que Deus, ele, quando nos chama para a sua presença, quando eu aceito a Cristo Jesus, quando eu passo a viver em comunhão com os irmãos, eu passo por esse processo de regeneração. Eu desço as águas batismais, ao sair das águas batismais, eu me torno uma nova criatura. Ao me tornar uma nova criatura, eu sou lavado pela palavra de Deus, eu sou limpo pela palavra de Deus, e a partir de ser limpo pela palavra de Deus, eu começo a viver um processo de santificação. Eu vou me separando das coisas que não prestavam, das coisas que não faziam bem para a minha vida, e vou entrando num processo de me desligar passo a passo de coisas que não faziam bem para mim. Eu estou vendo aí o Dirceu Pereira entrando aí. Ô Dirceu, meu irmãozão, amigão do coração. Esse irmão é um abençoado que cresceu comigo ali em Carapicuíba, é uma benção. E estamos falando de regeneração. E esse aí era meu companheiro de pagode. Nós tocávamos no grupo de pagode, mas no momento em que eu decidi voltar para a presença de Deus, deixei o pagode. Porque sendo regenerado em Cristo Jesus, eu não poderia ter os velhos hábitos, não poderia viver debaixo da vida velha. Então eu precisava largar aquelas coisas para trás e viver em novidade com Cristo. Precisava viver novamente a minha vida com Cristo. Então, esse ser perfeito na presença de Deus
É você se esforçar em desviar-se do mal, é você se esforçar em sair de tudo aquilo que é a aparência de mal e conviver com Deus debaixo de uma santa comunhão e entrar para este processo de santificação das nossas vidas. Então veja que também existe um texto aqui, eu quero ler com os irmãos de maneira rápida, só um minutinho. Existe um texto aqui na palavra de Deus, em Ezequiel, que vem bem a calhar para o momento, e eu gostaria que você prestasse muita atenção na leitura desse texto. Ezequiel no capítulo de número 14, Ezequiel no capítulo de número 14, do versículo de número 14 ao 20, olha que palavra interessante para os dias que nós estamos vivendo agora, para esses momentos que a gente está atravessando de quarentena sobre a terra. Olha o que diz aqui. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos, nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a terra, e disser, espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Agora preste bem atenção. Ou se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem filho nem filhas livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Observa que coisa linda que Deus está falando através do profeta Ezequiel. Se houvesse na face da terra hoje ainda Daniel, Jó e Noé, esses 3 homens, pela justiça que eles praticavam, pela forma que eles conduziam a vida deles, se desviando do mal e andando em integridade na presença de Deus, se esses 3 homens estivessem sobre a face da terra e Deus resolvesse mandar uma peste, como mandou agora esse coronavírus, morreria toda a face da terra. Não ia preservar nem filhos, nem filhas, nem ninguém. Mas esses 3 homens não seriam tocados, nem pela espada, nem pelas bestas feras que se soltassem sobre a terra, e muito menos pelas pragas. Observe que andar em integridade na presença de Deus não é um privilégio, é um dever, é uma obrigação de todo crente. Andar sobre a face da terra, temendo a Deus e se desviando do mal, traz para nós, aos olhos de Deus, uma forma de vida justa. Esta justiça de Deus sobre a nossa vida mostra para nós que somos justificados por Deus, e por sermos justificados por Deus, nós somos íntegros diante de Deus. Isto é o mesmo que dizer que somos perfeitos aos olhos de Deus. Então, ser perfeito aos olhos de Deus é ser alguém que aceitou a correção, que está vivendo uma vida íntegra, se desviando da aparência do mal e caminhando dentro do propósito e da vontade de Deus. Isto faz de mim e de você pessoas perfeitas aos olhos de Deus. Por quê? Somos perfeitos, irmãos, porque a Bíblia nos chama de santos. Não porque nós somos santinhos, somos bons, mas porque somos santificados por Deus. Este processo de santificação que nós entramos e aceitamos não me impede de pecar. Eu peco ainda, erro e tropeço em palavras, e tropeço em ações, e quebro relacionamentos. Eu continuo fazendo algumas besteiras na minha vida, mas certo é uma coisa: nós todos, como cristãos, somos santificados por Deus. Se somos justificados por Deus neste processo de santificação,
O pecado já não tem mais poder sobre a nossa vida. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não vê em nós pecado. A Bíblia diz em Romanos 12 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Pronto. Se já não há pecado na minha vida, aos olhos de Deus, ainda que eu peque, Deus não vê em mim pecado, porque Ele me justifica diante do meu pecado. As minhas fraquezas são justificadas diante de Deus. Por quê? Porque aceitei o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o que Jesus estava tentando convencer Nicodemos de entender. Olha, é necessário nascer de novo. O que é o novo nascimento? É entender que Cristo foi levantado na cruz do Calvário, que Ele morreu para pagar os meus pecados. Eu aceito esta verdade na minha vida, porque eu não tinha como pagar essa dívida. A dívida que eu não podia pagar, Jesus pagou por mim na cruz do Calvário. Me libertou de toda a ação e morte que o pecado trazia. Então perceba que quando nós estamos falando de regeneração, nós estamos falando do desafio do homem em crer no sacrifício de Cristo Jesus. É pela fé que nós aceitamos esta verdade. É só pela fé que nós podemos alcançar a regeneração, que nós podemos alcançar este novo nascimento em Cristo Jesus. Então, neste novo nascimento, nós vamos ver aqui o novo nascimento, no tópico 1 aí da sua revista, vai falar do nascimento não do sangue e nem da carne. Então perceba que este não é um processo humano, não é algo que nasce da vontade do meu coração. Nascer de novo independe da vontade do teu pai, independe da vontade da tua mãe, não é algo hereditário. Quando a gente fala de nascer de novo, aos jovens que estão aí participando conosco aí, eu estou vendo o Gustavo, o Eric Lima, alguns irmãos que estão entrando aqui, o Marcos. Veja bem, quando nós falamos de novo nascimento, nós estamos falando de um processo que não depende da carne, não depende da vontade humana, não depende só do meu posicionamento. O novo nascimento não vem da carne e nem do sangue. E isto eu quero chamar a atenção dos jovens que estão ouvindo aí, porque muitas vezes alguns jovens, filhos de crente, dizem assim, o meu pai é pastor, a minha mãe é dirigente de círculo de oração, os meus pais são crentes, eu sou crente também. Não é não. Não é não. A decisão de novo nascimento precisa ser de cada ser humano. Se os seus pais são crentes, você precisa ser crente também. Se na tua família todos servem a Deus, a decisão de servir a Deus tem que ser sua também. Você, como jovem cristão, precisa entender que o processo de regeneração não é hereditário. É de pessoa a pessoa. Ezequiel, no capítulo de número 18, ele vai trazer ali algumas colocações muito interessantes. E uma delas é Deus dizendo para Ezequiel o seguinte: a alma do homem é minha, tanto a alma do pai quanto a alma do filho. E a alma que pecar, esta morrerá. Observe que cada homem responde pelo seu pecado. Cada homem responde pelas suas falhas. Cada homem traz de si a responsabilidade sobre as consequências dos atos que ele comete. Perceba então que, quando nós falamos de novo nascimento, este novo nascimento não é da carne nem do sangue. Não é da vontade do teu pai, da tua mãe, de um parente, de um amigo, não é o pastor que vai obrigá-lo a nascer de novo, não. É o Espírito Santo de Deus que regenera esta pessoa, gera novamente esta criatura e transforma esta criatura numa feitura de Deus. Pega aquilo que estava pronto, remodela a vontade de Deus. É como pegar você, que estava numa forma chamada pecado, e trazer você para a forma chamada santificação. É uma transformação. É um transporte de uma forma para outra. Tira você da forma do mundo e põe você na forma de Deus. Vai dar uma nova forma a você. Eu estou vendo a Selma que entrou aí também. É a boleira ali da nossa igreja, cada bolo gostoso que ela faz. E ela vai entender muito bem isso. Se você quiser um bolo quadrado, você não pode usar uma forma redonda. Se você quiser um bolo retangular, você não pode usar uma forma oval. Não é isso?
Então a mesma coisa na regeneração acontece com a nossa vida. Se eu quero ter a forma de Deus, a forma que Deus se agrada, eu preciso me transportar para a forma de Deus. Qual que é a forma de Deus? É a palavra de Deus. Eu preciso seguir os parâmetros que a palavra de Deus me concede, me traz ao meu coração. Nascido de Deus. Então observe aí no 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João como o ato de nascer de Deus. Isso implica na aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Então perceba que o processo de novo nascimento não é hereditário, não é do sangue, não é da carne, não depende da vontade do homem, é única e exclusivamente da vontade de Deus. É só Deus que pode gerar uma nova criatura. É só Deus que pode gerar em mim um novo homem, sendo eu já velho. Eu já nasci, já cresci. Nicodemo diz assim, mas como pode, Senhor Jesus, voltar um homem velho como eu para o ventre da minha mãe? Jesus falou assim, não. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Este nascido da carne, irmãos, não é só o nascido da carne física, não. Nascido da carne do sistema. Nascido da carne gerado de um sistema mundano. Nós crescemos e nos desenvolvemos debaixo do mundo, debaixo de pensamentos mundanos. Enquanto eu estou submisso à vontade deste mundo, eu sou carne. Quando eu me submeto à vontade de Deus, eu sou gerado do Espírito. Só Deus pode gerar a nossa vida pelo Espírito. E como isso acontece? Não é um passe de mágica, é um passe de fé. É um passo de fé. Quando a gente fala de passe de mágica, as coisas acontecem, mas não é isso. Aqui é um passo de fé. Eu vou tomar uma atitude de fé. Que atitude é essa que me torna uma nova criatura? É crer. Eu preciso crer no plano de Deus para a minha salvação. Qual foi o plano de Deus para a minha salvação? Foi trazer Cristo Jesus, como foi lido lá em 3,16 de João, que ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este passo de fé que eu tomo é de crer que Deus verdadeiramente deu o seu único Filho para morrer por mim na cruz do Calvário, para pagar a dívida que eu não teria como pagar. Ele pagou, não com ouro, nem com prata, mas a preço de sangue. E este preço foi Jesus quem pagou. E eu creio que ele pagou. E se eu creio que ele pagou, eu me torno santo aos olhos de Deus. Porque o pecado de Jesus Cristo apaga todas as minhas transgressões. Lança para longe de mim a iniquidade, assim como o Oriente está longe do Ocidente. E pega todos os meus pecados e transgressões e lança no mar do esquecimento, de onde ninguém pode mais pegar. Quando o diabo tenta pescar alguma coisa lá, nesse mar do esquecimento, para jogar na minha cara, para tentar me lembrar de quem eu fui ou o que eu fiz, dele não acha nada. É uma pescaria frustrada. Porque todas as vezes que ele tira alguma coisa de lá e lembra, ou quer lembrar a mim, ou lembrar a Deus dos atos que eu cometia, Deus vai dizer assim, sobre ele não pesa coisa nenhuma. Ele é meu filho, ele está justificado, ele é santo porque eu estou santificando. Então não há condenação sobre a nossa vida. O diabo fica frustrado e tem ódio de cada um de nós, porque todas as vezes que ele se levanta para acusar o que eu sou, o que eu faço, ou o que eu fiz, Deus diz assim, não, isso aí é passado, ficou para trás. Quando ele saiu da água, eu zerei os cronômetros e ele passou uma nova caminhada comigo. Ele conta a partir dali. Aí você diz assim, pastor, mas eu mesmo depois de crente já tive alguns tropeços, já sofri algumas quedas, já fiz alguma coisa que desagradava a Deus. Não tem problema nenhum, porque o sacrifício de Jesus Cristo é vicário, é eficaz, é único, é verdadeiro e não há substituto para esse sacrifício. Então o sacrifício de Cristo foi único e eterno. Uma vez só, por todas, ele entrou à presença de Deus
e nos embutiu a presença de Deus. Nós temos livre acesso ao trono de Deus. E se porventura eu pecar, João disse assim, sabeis, irmãos, que temos um advogado justo e fiel, é Cristo Jesus, que nos justifica diante de Deus. Todas as vezes que o diabo tenta pescar alguma coisa nesse mar do esquecimento e lançar para Deus, olha aí, mas ele é tal coisa, ele é assim, e Deus olha para nós, Jesus olha para as mãos, vê os furos dos cravos nas mãos, vai até Deus e diz, olha, Senhor, mas eu comprei a vida dele, eu paguei o preço por ele. E Deus então olha para nós com olhos de misericórdia, de bondade, de graça, favor que não merecemos, e vem em socorro da nossa vida e dá para nós a segurança no nosso coração de que nós somos livres de todo o mal que o pecado possa trazer. Então observe também que nascido da água, irmãos, esta água aqui já não está falando do batismo. O batismo, nós descemos as águas batismais e saímos dessa água batismal, e isto é símbolo de renascimento, de ressurreição, de novo nascimento em Cristo Jesus. Passamos pelo processo do batismo e logo em seguida nascemos do Espírito, que é a lavagem pela água. A lavagem pela água é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem este poder de me lavar não por fora. A água do batismo me traz uma simbologia de sair do ventre de uma mãe. Mas a água da palavra, ela me lava por dentro. Os meus sentimentos, os meus comportamentos, as minhas ideologias, elas vão sendo moldadas, transformadas, porque este é o poder que tem a palavra de Deus. Deixa eu ver uma pergunta que saiu aqui. Bom, Marcos Oliveira está perguntando, então se eu pecar, eu não vou ter consequências do pecado? Vamos lá, irmãos. São duas coisas muito distintas. Quando nós nascemos de novo, somos regenerados em Cristo Jesus, não significa que vamos deixar de pecar. Significa que a palavra que está me purificando e me santificando vai gerar em minha consciência uma nova consciência que me trará medo do pecado, que me trará, irmãos, desejo de me desviar do pecado. Eu vou me esforçar para fugir do pecado. Porém, isso não quer dizer que eu nunca mais vou pecar. Eu vou pecar em algum momento, eu vou tropeçar em algum momento, eu vou errar em algum momento. E todo pecado, a Bíblia diz assim, de Deus ninguém escarnece. Não é isso? Está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, se não me engano. De Deus ninguém escarnece. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então perceba que o pecado tem perdão. O pecado tem perdão. O problema não tem nenhum problema não. Para Deus perdoar, não tem problema. Se nós pecarmos, haverá sempre perdão para o nosso pecado. Por pior que seja o pecado do homem, Deus tem um perdão preparado. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada dia. São novas a cada manhã as suas misericórdias. É uma misericórdia para cada instante, para cada momento, para cada dia. Porém, o pecado é perdoado, mas você plantou. E se plantou, vai colher. As consequências não são apagadas. Perceba uma coisa, irmãos. Todas as vezes que o homem peca, o perdão existe. Porque se não existisse perdão, a comunhão estaria perdida com Deus. Nós pecamos e continuamos em comunhão com Deus, porque a misericórdia de Deus nos alcança. A misericórdia de Deus é Deus olhar, irmãos, para as nossas misérias e colocar o coração nas nossas misérias. Misericórdia, vamos dividir essa palavra. Misérias e cordes. Cordes de coração. E miséria de pecado, de sujeira, de males que a gente pratica. O que é misericórdia? É Deus pegar o coração dele e pôr nas nossas misérias. É Deus se compadecer de nós. Deus, quando tem misericórdia, ele se põe no nosso lugar para entender as nossas fraquezas e assim compreender o porquê nós fomos levados a fazer o que fizemos e por que desagradamos a Deus. Então perceba o seguinte, Deus, quando nos vê em pecado, ele se compadece de nós, ele tem misericórdia de nós, ele procura entender o porquê fizemos e ele perdoa.
Só que este perdoar apaga o pecado. A consequência, meu irmão, ela vai ser cumprida. Alguma coisa sempre há de acontecer depois que nós pecamos. Por exemplo, um camarada que trair a esposa. Se o camarada traiu a esposa, automaticamente ele vai ter ali o dano do sofrimento que ele vai causar na esposa, do sofrimento que ele vai causar na família, pode ter aí uma separação, a divisão dos bens. Vamos supor que ainda gere um filho fora do casamento. É uma consequência, não vai poder matar o garoto, não vai abortar, não sei. Alguns até vai para esse caminho, mas se ele tem um filho fora do casamento, é um filho, não vai ser apagado nunca mais, é uma consequência do pecado. Agora, o ato da traição, do adultério, pode ser perdoado? Pode. Por Deus, sim. E pela pessoa que foi traída, também pode ser perdoado. Porém, meu irmão, a consequência sempre vai estar lá. Consequência ninguém apaga, irmãos. Agora, o pecado apaga. Aquilo que pesaria na conta para a perca da salvação, isso Deus apaga. Agora, a consequência, o desdobramento daquilo que o seu pecado gerou, isso há de cumprir. Então, pela misericórdia de Deus, ele vai apagar o pecado. Agora existe uma coisa chamada graça de Deus. A misericórdia e a graça te acompanharão. É o que diz o salmista, não é isso? E a misericórdia e a graça te acompanharão. A misericórdia é Deus colocando o seu coração naquilo que nós praticamos, entendendo o que foi a nossa fraqueza e o que nos levou a cair. A graça de Deus vai nos recompensar com aquilo que nós não merecíamos. Então a misericórdia de Deus faz com que Deus olhe para nós e tenha de nós compaixão. Não vai fazer mal nenhum para nenhum de nós. O castigo que nós merecíamos, a misericórdia vem e apaga. Não vou castigar. Isso é misericórdia de Deus. E por graça de Deus, se Deus te ver o arrependimento, ver o seu quebrantamento, Deus ainda pode te tirar daquela situação e livrar você da consequência. Isto é graça de Deus, favor que não merecemos. Então, sempre que Deus age com misericórdia, é bom que ele também acompanhe a graça. Os irmãos estão compreendendo aí? Se estão, dê um simzinho aí. Escreve um sim aí. Amém, meus irmãos? Então, entenda sempre o seguinte. Deus é aquele que não vai nos tirar da salvação porque pecamos. Não vai. Agora, existem pecados que são para a morte. E aí Paulo diz assim, por esses nem orai. Então os pecados que são para a morte são outros tipos de pecados. E não dá tempo da gente entrar nessa questão hoje. Mas o que seriam pecados para a morte? Por exemplo, irmãos, nós temos aí pecados premeditados. Irmãos, um pecado premeditado não adianta nem orar. Porque o camarada, ele planejou o pecado. O pecado premeditado não tem perdão. Eu já sei que eu vou pecar amanhã. Quer dizer, eu estou aqui bolando um plano, um esquema meu, para eu pecar amanhã. Ora, vou orar então, ó Deus me perdoa pelo pecado que eu vou fazer amanhã. Eu já sei que eu vou cometer o pecado, esse pecado não tem perdão. Os irmãos entendem isso? Então compreenda que pecado, irmãos, é sempre pecado e sempre terá consequências. Pecadinho ou pecadão. Tem gente que fala que não tem pecadinho e não tem pecadão. Tem sim. Pecado sempre tem tamanho, sempre tem consequências diferentes. Por exemplo, Jesus disse assim, na lei diz que se pegar um adúltero no ato do adultério junto com a mulher, ele deve ser apedrejado, morreria na hora. Os dois, o homem e a mulher, os dois traidores morreriam na hora. Na graça agora, com Cristo Jesus, a coisa piorou. Nós não morremos apedrejados, mas podemos morrer espiritualmente. Jesus disse assim, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, cometeu o pecado de adultério. Então perceba que lá atrás na lei, você tinha que consumir o ato. E aí a resposta, a consequência era apedrejamento. Hoje, você olhando só, intencionalmente, deu aquela olhada com malícia, você já cometeu adultério. Você não vai morrer de pedrada, porque ninguém sabe o que passou na sua cabeça. A consequência é menor, porque não ficou exposto, só ficou na sua cabeça. Porém, espiritualmente, isso tem desdobramentos. Então perceba que consequências
é em conformidade com o tamanho do pecado que você cometeu. Você pensou, existe uma consequência. Você praticou, existe outra consequência. Foi descoberto, existe outra consequência. Então perceba que as consequências elas vão aumentando à medida que a gravidade do seu pecado também vai aumentando. Os irmãos estão compreendendo isso? Então perceba aí que falamos de novo nascimento. Novo nascimento não é da carne nem do sangue, não é hereditário, não é da vontade do homem, não é porque o pai, o pastor ou alguém determina. O novo nascimento ela é uma obra totalmente de Deus. É pela fé que nós nascemos de novo. Eu preciso crer e aceitar o plano de Deus para a minha salvação. Isto me traz o novo nascimento. Eu sou nascido da água porque, regenerado uma vez, ao sair das águas batismais, eu saio uma nova criatura em Cristo Jesus, o velho homem é sepultado, e nascido do Espírito, lavagem pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar em mim um novo espírito. Aquele espírito que havia morrido, destituído estava da glória de Deus pelo pecado de Adão, ele é religado a Deus. Por quem? Por intermédio do poder da palavra de Deus. Esta palavra que nos religa a Deus. Amém, meus irmãos? Justificação do novo homem. É muito interessante, irmão, nós falamos da doutrina da justificação, porque nós vamos entender o seguinte, irmãos. Justificação é mais ou menos a declaração do perdão e livrar da culpa. A justificação livra da culpa. Tem gente que perdoa, mas não livra da culpa. Você quer ver um exemplo que eu sempre dou assim nas aulas de escola dominical? É o seguinte, eu convido um amigo, convido um irmão aqui para vir almoçar na minha casa, um momento agora de crise, de dificuldade, a gente sabe que todo mundo está vivendo um momento de aperto, e eu tenho aqui na fruteira, aqui, na bandeja, na mesa da minha casa, uma nota de R$100. O companheiro que sentou aqui olha para essa situação, pega essa nota de R$100, uma hora que eu não estou vendo, põe no bolso, come comigo, bebe comigo, brinca, conversa e tal, levanta e vai embora e leva o meu dinheiro embora. E era o único que eu tinha para passar a semana. E aí eu fico naquela situação e tal, passo aquele aperto, e uma outra hora eu levanto com a família e digo assim, olha, quem pegou o dinheiro aqui? Ah, pai, não sei, não foi o filho, não foi a esposa, não foi a empregada da casa, não foi... E aí você diz assim, então a única pessoa diferente que entrou aqui foi fulano de tal. Aí você pega aquele camarada, um dia qualquer, você questionando, você fala, olha, lá em casa uma certa vez, rapaz, tinha um dinheiro lá e sumiu e ficou uma situação tão desagradável e tal. E o camarada vem a você, abre o coração e diz assim, rapaz, aquele dia foi eu que peguei o dinheiro. Gastei o seu dinheiro. E sabe o que é pior? Eu não tenho como pagar esse dinheiro. Aí você, do outro lado, passou a dificuldade, passou o problema, viveu a situação, vai olhar para ele e vai dizer assim, meu amigo, esquece esse negócio, já passou, vamos lá em casa almoçar de novo. Aí você pega, na mesma situação, senta-se na mesa, o dinheiro vai estar lá no mesmo lugar e você vai confiar que ele não vai mexer de novo. Parece ser tolice, parece ser até uma burrice fazer uma coisa dessa. Mas isto é justificação. É você perdoar, esquecer ao ponto de abrir para que aconteça novamente, crendo e confiando que a pessoa não irá fazer. Quando Deus nos perdoa e nos justifica. Deus não só perdoa no sentido de dizer assim, eu esqueço o que você fez. Porque tem gente que é assim. E muitas vezes eu sou assim. Eu digo assim, não, eu vou perdoar, mas eu não quero mais perto de mim, não. Não quero que ande comigo, não quero que esteja aqui. É difícil fazer isso, não é, irmão? Então, na verdade, tem muita gente que diz assim, eu vou te perdoar, mas não fala mais comigo. Eu vou te perdoar, mas não vem na minha casa. Eu vou te perdoar. Perdoou. Perdoou por quê? Porque não vai fazer nenhum mal para revidar aquilo que foi feito. Mas não justificou. Por quê? Porque não quer mais. Não deu a oportunidade do recomeço. Deus, quando nos perdoou, ele também nos justificou. Porque ele zerou as contas conosco e nos deu uma nova oportunidade de recomeçar tudo com ele.
e ainda sabendo que eu vou errar de novo com ele, e eu erro de novo, e ele me perdoa de novo e me coloca na condição de estar junto com ele de novo. Nosso irmão Marcos Gadelha, isso aí, Marcos, é o que Deus faz com a gente. Deus faz exatamente isso com a gente. Deus perdoa, sabe que nós pecamos, perdoa a nossa vida e nos abre a oportunidade de vivermos com ele sem cobrança nenhuma. Não vai lançar no nosso rosto o que nós fizemos. Aí a irmã Aline está perguntando, mas isso não seria consequência? Não. Isso é a misericórdia e a graça de Deus. Quando Deus apaga o nosso pecado e não permite que a gente pague o preço deste pecado, isso é misericórdia e graça. A consequência é se Deus uma hora falar assim, bom, ele pecou, premeditou, pecou, fez como queria, sabendo que era pecado, deixa ele agora pagar isso daí. Vai passar o aperto que precisa ser passado. Eu acho interessante que uma certa vez o nosso Senhor Jesus Cristo chegou em Pedro e disse assim, Pedro, se converte, Pedro. E quando você se converter, ajuda a converter os seus irmãos. Porque o diabo, Pedro, me pediu para te peneirar. O que ele queria dizer? O diabo queria pegar Pedro e pelas besteiras que ele fazia, por ele ser sanguíneo, por ele atropelar, passar os pés pelas mãos toda hora e ter algumas coisas de ira, de raiva, de contenda, o diabo queria dar uma peneirada em Pedro. E Jesus falou assim, mas eu não deixei, Pedro. Quando você se converter, você ajuda seus irmãos. Isto fala, irmãos, de consequência de pecado. Se Deus permitir que o diabo pese sobre nós por alguma coisa errada que a gente fez, aí a gente está pagando consequência. Por exemplo, o camarada tem um trabalho. Você tem um trabalho, tem uma vida social. Lá no teu trabalho, você não fala com ninguém, você responde mal, você bate as coisas. A demissão chega, o que é isso? Consequência do teu pecado. Consequência das suas atitudes. Agora, se você tem esse mesmo comportamento no seu trabalho, o teu patrão se aproxima de você e diz assim, olha, Aline, a partir de hoje eu não admito mais que você grite, que você bata as coisas, que você xingue, que você fale palavrão. Eu sei que não fala. Mas eu não quero mais saber desse tipo de coisa aqui, porque se isso voltar a acontecer, eu vou ter que desligar você da empresa. Sabe o que foi isso? Isso foi como Deus faz com a gente. Deus, quando nos pega no erro, ele vem com misericórdia. Ele aponta onde foi o erro, ele diz o caminho para consertar e te livra da consequência. O que seria a consequência? A demissão. Perceba que quando Deus ele olhou dos céus, ele viu que Caim ele ficou muito irado com o sacrifício que Abel apresentou, que era 1000 vezes melhor. Só que Caim ele era uma velha criatura, era um homem velho, né? Era um velho homem, na verdade. Homem velho é um homem de idade. O velho homem era totalmente tomado na vida de Caim. Quando ele olhou que Abel agradou a Deus e ele não, ele se irou, ele ficou tomado de inveja. O sentimento de ciúmes tomou ele, que foi tremendo. E ele planejou de matar o irmão. E Deus viu isso no coração dele. E Deus se aproximou dele antes que ele pecasse, porque ele já estava em pecado. Mesmo aqui, já era pecado. Deus se aproximou dele e disse o seguinte, Caim, o pecado jaz à porta, Caim. Por que o seu semblante se descaiu? Por que você desanimou? Se você agir e se conduzir como seu irmão faz, porventura eu também não vou me agradar de você? Agora, olha, Caim, o pecado já está à sua porta. Muda o seu comportamento. E Caim não deu ouvido. Acabou matando o próprio irmão. A consequência dele ter matado o próprio irmão, quer dizer, se ele tivesse mudado o caminho, não teria consequência. Estaria livre do pecado, estaria tudo certo. Mas a consequência dele matar o irmão foi que Deus falou para ele, olha, se você agora vai ser errante, vai andar pelo deserto, não vai produzir, não vai prosperar, e qualquer um que te matar, eu vou fazer 7 vezes pior do que com ele. Então essa foi a consequência do pecado, percebe? Se Deus tivesse perdoado ele e justificado ele, nada teria acontecido, ele teria ficado no seio da família e nenhuma consequência teria se desdobrado. Amém, meus irmãos? Pastor, quando uma pessoa continua fazendo as coisas de errado e não arrepende-se,
e é crente lá da igreja. É difícil, irmãos. Entenda uma coisa, irmãos. A irmã perguntou assim, e quando o crente continua fazendo coisas erradas e ainda é da igreja? É muito triste isso, irmãos. Nós estamos falando de regeneração, estamos falando de novo nascimento em Cristo Jesus. Uma pessoa que está na igreja e continua cometendo pecados deliberadamente, continua tendo comportamentos reprováveis, é uma pessoa que não nasceu de novo. E entenda que a igreja não tem só gente que nasceu de novo. Tem gente que está no processo de nascimento. A igreja não é um lugar perfeito. A igreja não é o melhor lugar da terra. A igreja é um hospital. A igreja é onde se reúne pessoas que estão doentes na alma. A igreja é o lugar onde as pessoas reconhecem a sua condição. São más, são ruins ou eram ruins e estão num processo de santificação. Percebe? Então, pessoas que estão na igreja hoje, mas continuam pecando, elas continuam pecando porque não nasceram de novo. Porque quando ela nascer de novo, ela vai ser lavada pela palavra. E uma vez que ela for lavada pela palavra, ela vai começar a trilhar um caminho de santificação, de integridade e de desviar-se do mal, para que ela possa ter de Deus o testemunho como Jó recebeu. Quando Deus olhou para Jó e disse assim, aí está um homem reto, íntegro, se desvia do mal e teme a Deus. Então, nascer de novo tem que trazer essas qualidades. Se a pessoa continua vivendo a mesma porcaria de vida que vivia no passado, na verdade, então, ela não nasceu de novo. Percebe, minha irmã? E na igreja tem muita gente que não nasceu de novo. Mas não é o caso, irmãos, que a lição está propondo. Quem nasce de novo tem que ter mudança de vida. Isso mesmo, meu irmão. O nosso irmão Zuilma Lima está dizendo aqui que Deus é amor, mas é justiça também. Né? A justiça de Deus, irmãos, não vai fechar os olhos para aquilo que fazemos de errado. Fez errado, irmãos, vai ter que consertar. Está pecando, tem que parar. Se continuar, vai ter a consequência. E a consequência, irmãos, o desdobramento do pecado, a gente não sabe o que é. Hebreus, irmãos, vai dizer uma palavra que aí eu acho interessantíssimo os irmãos meditarem nisso. Eu vinha falando no Parque Paulistano outros dias atrás, que o grande problema, irmãos, da vida do crente não é exatamente o pecado, é o embaraço que ele nos traz depois de pecar. Quando a gente peca, o pecado, irmãos, literalmente é gostoso, porque se não fosse gostoso as pessoas não queriam pecar. Por que você acha que um camarada se afunda na droga? Porque o princípio é prazer, ele sente o êxtase, ele sente alegria. Por que o camarada bebe? Porque ele bebe, ele dá risada, ele esquece da vida, ele esquece dos problemas. O pecado inicialmente é gostoso, mas as consequências não é fácil da gente aguentar. As consequências do pecado é que nos traz, irmãos, o transtorno terrível. E a consequência do pecado, o maior delas, é o embaraço. Como, por exemplo, eu falei de alguém que trai a esposa ou trai o esposo. Imagine uma mulher que trai o esposo e descobre que está grávida, e o esposo é vasectomizado. Fez cirurgia para não ter mais filhos. Como é que essa mulher explica o filho que chegou? Percebe que o embaraço vem? Então, o pecado é pecado em qualquer instância. O grande problema do pecado são as consequências que ele deixa para nós. Tá certo? As consequências é o embaraço. E muita gente vive com embaraços de pecados que cometeu ainda antes de ser crente. Nós nos convertemos, nós somos salvos, nós temos a vida em Cristo Jesus, já somos novas criaturas, mas existem embaraços que ainda permanecem na vida de muito crente. Se falamos que perdoamos a pessoa, mas ficamos comentando o assunto, será que perdoamos realmente? Pois o certo não é esquecer? Exatamente, irmã Claudete. Aí tem o X da questão. Você quer ver uma pessoa que tem raiz de amargura? Raiz de amargura é aquele problema, irmãos, que vive vindo à tona. Quando você encosta com uma pessoa que está sempre comentando aquilo que magoou o coração, ele está com raiz de amargura. Quer dizer, já não é mais raiz de amargura, já brotou alguma coisa ruim. Raiz de amargura é aquele sentimento que fica doendo dentro de mim. Todo tempo fica doendo. É uma raiz. Está oculto, está por dentro. Ficou lá guardado. É um sentimento que eu carrego. Estou triste com alguém, estou magoado com alguém e está aqui remoendo. Quando eu começo a falar desta mágoa que está no meu coração, já não é mais raiz. Brotou o mal. Por que brotou o mal? Porque ele agora não está mais envenenando só a mim. Quando eu falo mal de alguém para outra pessoa, eu passo a envenenar o outro que está ouvindo.
Porque às vezes a pessoa que está ouvindo vai dizer assim, aquele camarada é gente boa e tal. Falou, não, não é não. Uma vez ele fez isso comigo. E a pessoa diz assim, é mesmo? E já começa a pensar diferente, percebe? Raiz de amargura é isso. Está no coração, brota, começa a passar para os demais. André Siriaco está perguntando aqui, mãe Ivone, o dono... Ah, sim. O dono do campo vai colher o trigo e o joio. É, exatamente. Na igreja, sempre a gente tem essas duas coisas crescendo junto. Os que nasceram de novo e os que ainda não foram regenerados. Eles estão lá dentro. É joio e trigo. E só no dia da colheita a gente vai saber quem é quem. Agora, uma coisa é certa, irmãos. Nós precisamos nos esforçar para que a minha vida venha a ser regenerada. Eu preciso nascer de novo. Eu quero ver a Deus. Eu quero ser santificado. Eu quero chegar no céu. E se eu quero isso, eu preciso urgentemente nascer de novo. Esse novo nascimento, irmãos, é fundamental para a vida de todo cristão que quer servir a Deus, agradando a Deus. E uma receita, irmão, você quer agradar a Deus em tudo que você faz? Quer? Quer viver uma vida, irmãos, que você pode ter certeza no coração que você está agradando o coração de Deus? Agrada o teu irmão. Vive em comunhão com o teu irmão. Respeita o teu irmão. Anda de braço dado com o teu irmão. Socorre ele nas suas angústias. É isso que faz de você alguém que agrada o coração de Deus. Porque como eu posso dizer que amo a Deus se não amo o meu irmão que está do meu lado? É isso que a Bíblia diz. Bom, vamos continuar aí. Justificação do homem, então. Na justificação do homem, ela vai mostrar para nós, esta doutrina, que a justiça humana é inútil. Então ele vai falar aqui da inutilidade da justiça humana. E é interessante que em Isaías 64, no versículo 6, ele vai usar um termo aqui, os irmãos não se escandalizem, é a lição e a gente precisa falar. Em Isaías 64, no versículo 6, vai dizer que a justiça do homem é comparado com um trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Sabe o que é isso, irmão? Trapo de imundícia. Hoje as nossas irmãs têm o ciclo menstrual lá, não é isso? E vai lá na farmácia e compra lá um pacotinho lá de absorvente, né? Vem lá fininho, caixinha e tal, aquela coisa bonitinha, arrumadinha. Usou, é descartável, joga fora e não tem problema nenhum. Mas na época de Moisés, as mulheres, quando entravam no ciclo menstrual, elas eram tidas como imundas. Elas precisavam ficar fora do arraial por 7 dias. Ninguém tocava nelas. Ninguém tocava no que elas tocassem, porque também seriam contaminados, seriam tidos como imundo. Isso na lei. E toda mulher no ciclo menstrual precisa proteger-se, né? Precisa se adequar. E lá não existia o que a gente conhece hoje como absorvente. Eram feitos uns trapos, panos. Dobrava-se esse pano e se utilizava para preservar a mulher, para não sair sujando em todo lugar. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Então perceba que este pano era um trapo que se dobrava, a mulher usava no lugar do absorvente. Isto era chamado trapo de imundícia. Por quê? Porque era o que segurava a imundície do homem, da mulher na época. Então, quando a gente fala de trapo de imundícia, a gente está falando literalmente de um absorvente usado. Perceba que a justiça do homem para Deus é o mesmo que um absorvente usado. É uma imundície mesmo, não serve para nada. A minha justiça aos olhos de Deus é nada. Deus não leva em conta o que eu chamo de justiça. A justiça de Deus, irmãos, é perfeita. A justiça de Deus é com equidade. A justiça de Deus, irmãos, não pende para um lado, não pende para o outro. A justiça de Deus não toma partido. Muitas vezes eu e você como homem, quando a gente vai julgar uma causa, se eu tenho mais afinidade com o irmão X, eu vou puxar para o lado do irmão X. Se eu não gosto muito do irmão Y, eu vou deixar o irmão Y de lado. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus não faz acepção de pessoas. Para ele não tem negro, não tem branco, não tem pobre, não tem rico. Quem é justo é justo. E quem é justificado por Deus é visto por Deus como diferenciado. Perceba que o texto que nós lemos em Ezequiel
Diz que se Deus mandasse espada, se Deus mandasse peste, se Deus mandasse fera sobre a terra, e se existisse sobre a face da terra ainda Daniel, Jó e Noé, morreria toda a face da terra, mas nesses homens ele não tocava. Percebe? Por quê? Porque eles praticaram justiça. E a justiça deles, aos olhos de Deus, foi agradável, porque estava de acordo com a justiça de Deus. Quando nós somos justificados por Deus, nós não alcançamos a condição de Noé, de Daniel, ou desses camaradas, na perfeição que eles eram. Mas aos olhos de Deus, eu me torno iguais a ele. Por quê? Porque quem me justificou foi o próprio Cristo. Teve alguém que intercedeu por mim. Teve alguém que assumiu o meu lugar. Todas as vezes que eu não tenho condições de ser, ou de fazer, ou de falar, ou de chegar à presença de Deus como eu deveria, quem intercede por mim lá é Cristo Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Opa, o irmão aqui está dizendo que tá bom esse pãozinho quentinho do céu. Pãozinho de queijo com manteiga ainda. Eita, coisa boa, hein? Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, justificação, ela não tem nada a ver com a justiça do homem. O homem não pode justificar a si mesmo. Ninguém pode justificar a si mesmo. Justiça do homem para Deus é trapo de imundície. Você aprendeu o que é hoje. Maravilhosa doutrina da justificação. A doutrina da justificação, então, diz assim: ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Então perceba o seguinte: a justificação de Deus torna-me justo. Ainda que eu não seja, eu sei que eu não sou. Eu erro, eu tropeço, eu magoo os irmãos. Eu, como pastor na igreja, tenho certeza que às vezes eu deixo alguém chateado, entristecido, magoado comigo. Tem gente que às vezes não entende quando a gente quer doutrinar, quando a gente quer falar, quando a gente quer orientar uma vestimenta, um pensamento, uma ideologia, uma forma de se conduzir. A pessoa entristece, vira as costas, vai embora, fica magoado com o pastor, não quer mais ser crente e tudo isso. Bom, mas uma coisa é certa. Porque nós não tratamos com a nossa justiça, nós tratamos com a justiça de Deus. É Ele quem nos justifica. E o novo homem, ele se torna justo. Se torna justo por quê? Porque Cristo o alinhou. É Cristo quem nos justifica. A Bíblia diz assim: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Bom, santificação do homem, nós estamos chegando ao final da aula já. Já dá 10h30 a gente terminamos esta aula, tá bem? Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então é o que a irmã tinha falado. E pessoas que vivem na igreja, mas ainda vivem pecados e ainda vivem pecados. Ora, é porque ele não foi regenerado. E aí entra a questão do seguinte: ainda que ele seja regenerado, ainda que ele foi gerado de novo, ele agora vai ter que entrar no processo de santificação. Oi, minha prima Paula, Deus abençoe você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Cristiano, a Santa Catarina, Deus abençoe. Gessé, Deus abençoe. Então perceba o seguinte: nós falamos da regeneração, um processo instantâneo. Saiu da água, nova criatura. Nova criatura passa pela limpeza da palavra de Deus. Essa limpeza da palavra de Deus na nossa vida vai nos trazer um processo agora. Que processo é esse? Processo de santificação. A santificação, irmãos, não é instantânea. Você não aceita Jesus hoje e se torna santo amanhã. A santificação é um processo. É uma continuidade. É o passo a passo. É uma evolução. Então eu não vou ficar pronto, santo da noite para o dia. Por exemplo, a Bíblia diz assim: quem bebia, não bebe mais. Quem fumava, não fuma mais. Quem mentia, não mente mais. Quem enganava, não engana mais. Quem roubava, não rouba mais. Mas isso não é da noite para o dia. Tem gente que leva tempo. Uma pessoa que se converte e fumava, você acha que ela vai parar de fumar? Ah, levantei a mão, aceitei Jesus ontem e hoje já não fumo mais. Não, vai continuar fumando. Tem muita gente que é assim. O Espírito Santo de Deus é quem vai fazer esta obra de libertação.
A libertação vem pelo processo da santificação. Eu vou me esforçar, eu vou me empenhar em deixar os meus maus hábitos, mas a santificação é processo contínuo. André, pena que está acabando, né? Ai, mano, aí eu tô falando para continuar e emendar com o culto à noite. Seria muito bom, irmão, mas a garganta também já não ajuda muito. Meus irmãos, então, preste bem atenção nisso. Santificação como posicionamento. A santificação, estou dizendo aos irmãos, é um processo, não é da noite para o dia, é uma vida inteira. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu sou pastor hoje, mas eu demorei muito para perder alguns costumes que eu tinha, alguns hábitos que eu tinha. Eu sempre fui muito truculento, bravo, até um tanto violento. Isso demorou muito para parar de ser assim, de responder duro, de bater de frente. Os irmãos que nos conhecem hoje dizem assim, mas o pastor é tão tranquilo, o pastor é tão calmo e tal. Mas não era, dava problema, dava trabalho. Eu tive um pastor em Carapicuíba, não vou dizer o nome dele aqui não, mas ele sempre dizia assim, irmão, eu tenho muita vontade de pôr você numa congregação, mas eu não vou colocar porque eu tenho medo de uma hora você bater no meu irmão lá. E você vê, nunca aconteceu. Mas era um processo, eu estava num processo. Enquanto eu não perdi esse ímpeto de briga, de falar, de responder. E tem gente que é assim. Se não é assim, é para outro lado, é para sensualidade, é para vaidade, é para bebida, é para o cigarro, é para pronuncia sempre com palavrão. São coisas que é difícil, são muito difícil de se libertar. Mas é um processo. E esse processo de santificação não é para de hoje para amanhã, não é em uma semana, não é em um mês, é a vida inteira. Todo o tempo da nossa vida nós temos, irmãos, nós temos que estar nos esforçando para se libertar de maus hábitos. Sempre haverá alguma coisa para melhorar na nossa vida. Por isso o textuário aqui, irmão, eu vou ler de novo aos irmãos, olha o que ele diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, ser como Cristo foi não é fácil, irmão. Levar um tapa no rosto e virar o outro lado não é fácil, irmão. Não sei se você já foi cuspido no rosto. Irmãos, não é fácil você aguentar uma situação dessa. Alguém te pegar, irmãos, caluniar você sabendo que foi caluniado, não é fácil, irmão. Levantar, irmãos, uma injúria, levar o seu nome para os quatro ventos, não é fácil, irmão. Então, quando a gente olha para tudo isso, só a santificação, irmãos, traz esse morrer do velho homem, apazigua o nosso coração, acalma a nossa alma. Tem coisa que às vezes a gente quer responder na hora, no mesmo momento, à altura. Eu fez isso, eu vou pagar na mesma moeda. Esse pagar na mesma moeda, irmãos, é que precisa sumir da nossa vida. A santificação aqui, então, ela é um posicionamento que eu tomo. Eu vou deixar de ser quem eu era. Observe aqui, no exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, porque por Deus e pela igreja, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Então nós somos santos, não porque nós ganhamos uma auréola aqui e tem um parzinho de asas, não. Nós somos santos porque passamos a ser justificados e santificados por Deus. Não vê mais condenação em nossa vida porque aceitamos a Cristo Jesus e o seu sacrifício. A santificação como um processo. Observe só. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, é realmente e terá de submeter-se a um longo disciplinado processo de santificação. Então aprenda o seguinte, irmãos. Ninguém nasce santo, ninguém vira santo da noite para o dia, e não é o santo canonizado pela Igreja Católica. Não é esse tipo de santo que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do santo, aquele que se separa. Santo significa separado. Quando eu uso a expressão dizer assim, a Shirley Vasco
é santa, eu não estou dizendo que ela se tornou alguém imaculado, que não tem mais falha, que não erra mais. Eu estou dizendo que ela se tornou alguém separado para Deus. Esta separação da minha vida para Deus vai me tirar da proximidade com o pecado. Quando eu sou santo, eu sou separado do pecado. Eu vou me afastar do pecado. Então, o processo de santificação é o processo de separação. É como as irmãs aí que estão nos assistindo aí, vai saber bem. Eu agora acho que poucas vezes eu vejo isso. Antigamente a minha mãe colocava um monte de feijão na mesa assim, aí saía aqui, ó, jogando uns grãozinhos para fora, uns grãozinhos para dentro, uns pedacinhos de pedra, umas palhinhas que vinha no meio e tal, separando ali. Aquele feijãozinho que ela havia escolhido, ela jogava numa panelinha de água e deixava lá de molho, não é isso? E aquela sujeira, lixo. A nossa vida é assim. A santificação é este mesmo processo de separação. Vou tirar. Bom, palavrão não cabe mais para minha vida. Bom, louvor é bom para cá. Bom, discussão não cabe mais para minha vida. Gritaria não cabe mais para minha vida. Bater boca não bate mais para minha vida. Bebedice, comelança, dança promíscua e por aí vai, eu vou tirando. Isso é separação. Isto é santificação. Tá certo, meus irmãos? E a santificação é vontade de Deus no novo homem. Quando eu sinto necessidade de mudanças de hábito, quando eu sinto a necessidade de transformar a minha vida, quando eu sinto necessidade, quando é do meu coração, estou dizendo eu agora, Ronaldo aqui, digo assim, não, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar a minha forma de falar, eu preciso mudar a minha forma de tratar com as pessoas, eu preciso ser mais calmo, eu preciso ser mais temperante. Isto é vontade de Deus que está brotando no meu coração. A santificação faz isso, faz eu começar a querer agir como Deus quer que eu haja. Quando eu passo a me separar de determinadas coisas, aí nós lemos na aula passada que aquele que constitui amizade com o mundo, constitui-se também inimizade com Deus. Mas quando eu vou quebrando a minha amizade com o mundo, eu vou me aproximando mais de Deus. À medida que eu me aproximo mais de Deus, o desejo do meu coração já passa a ser o desejo do coração de Deus. A santificação faz isso, separa o pecado para longe de mim e me aproxima da vontade perfeita de Deus. Conclusão é, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Sim, nós os remidos do Cordeiro seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor e com o Cordeiro de Deus e seja eternamente louvado. Então entendemos aí, irmãos, que a regeneração ela é o processo, recapitulando e fechando aqui a aula, é o processo pelo qual, pela fé, eu entendo que há uma necessidade de mudança na minha vida. E quando eu entendo essa necessidade de mudança na minha vida, eu vou tomar algumas decisões de cumprir justiça de Deus sobre mim. Qual é a primeira justiça de Deus que eu vou cumprir sobre mim? Eu vou aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Uma vez que eu faço isso, eu vou tornar isto público, um ato público de fé. Eu vou descer as águas batismais. Esse descer as águas batismais é o sepultamento do velho homem. Ao sair das águas batismais, eu saio uma nova criatura, isto é, regenerado em Cristo Jesus, gerado novamente da água e do Espírito. A regeneração do Espírito vem pela palavra de Deus, que nos limpa, que vai nos moldando, me tira da forma do mundo e me põe na forma de Deus. Transforma a minha vida para ter a vida de aparência, não mais de Adão o caído, mas do novo Adão
Cristo Jesus. A minha vida é transformada. Eu passo a ter a forma de Jesus Cristo. E pela lavagem da água do batismo, regenerado, limpo pela palavra, eu passo a viver uma vida justificada por Deus. A justificação de Deus é o perdão e o apagamento de tudo aquilo que eu já fiz. Se havia alguma coisa contrária a mim, o diabo não pode mais ir lá no mar do esquecimento, pescar contra mim, trazer e me acusar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Justifica por quem? Pelo sacrifício de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Quando nós somos justificados por Deus, nós somos, irmãos, santificados. E este santificado significa separado para Deus, propriedade exclusiva de Deus. E neste processo de santificação, nós vimos que vai a vida inteira. Eu tenho a vida inteira para me santificar, para me separar, para me ser exclusivo de Deus e me esforçar em agradar a este Deus. Nesta santificação é um processo contínuo e vai até o arrebatamento da igreja. Mas no arrebatamento da igreja, aí sim, nós seremos como Ele é. Não que nós nos tornaremos Deus, mas nós seremos imagem e semelhança de Deus, num corpo glorioso, um corpo que não sente mais dor, que não envelhece, que não tem cansaço, que não precisa comer, que não precisa dormir. Um corpo, irmãos, que atravessa paredes, que voa, que daqui para o Japão, se eu pensar em estar lá, eu vou estar. Se eu quiser estar na presença de Deus, eu vou estar na presença de Deus todo o tempo. Não serei mais corrompido pelo pecado. Isto é se tornar igual a Ele é. Cristo recebeu um corpo glorioso e está junto de Deus. Assim como Ele está lá com este corpo glorioso, nós também estaremos com um corpo glorioso que o Senhor nos dará. O que o apóstolo João afiança acerca do homem, do novo homem, é que este nascimento não depende de homens. Ele depende único e exclusivamente de Deus. É criação espiritual, não é da carne e nem do sangue. De forma que o novo homem é justificado perante Deus. De que forma ele é justificado? Ele é justificado só pela fé, irmãos. Quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Só pela fé. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Não é de você. Não vem de obras, não vem de nada do que a gente faça, para que nenhum homem se glorie, para que sempre a glória seja de Deus, é obra de Deus e só Ele pode salvar. Em que consiste a santificação do homem? A santificação do homem consiste num processo, irmãos, contínuo. Todos os dias eu acordo com o desafio de me tornar melhor na presença de Deus. O que ocorre com o pecador no exato instante da sua conversão? No exato instante da sua conversão acontece a regeneração. E essa regeneração ela é demonstrada através do batismo na água e da aceitação da palavra de Deus. O que é imprescindível na santificação do novo homem? Na santificação do novo homem, imprescindível é que ele viva nos moldes da palavra de Deus, para se separar e santificar a cada dia mais e mais na presença do Senhor. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu fico muito feliz de ter os irmãos aí do outro lado, de participar conosco. É uma necessidade minha, irmãos, a aula, porque eu preciso aprender da palavra de Deus, eu preciso me esforçar em conhecer mais desse Deus e que você possa continuar aí também, irmãos, aprendendo a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Vamos orar, irmãos? Coloque os seus pedidos de orações aí diante do Senhor. Quero orar pela minha tia Romilda, que está internada ali, fez uma cirurgia no quadril. Quero orar pelas famílias que participaram dessa live. Quero orar pela esposa do Dudu. Quero orar pelo Brian, que está internado ali, o filhinho do André. Orar, irmãos, por cada um dos irmãos, pelas vidas que necessitam nesta hora. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, agradecendo, certo, da vitória, por tudo quanto o Senhor já tem falado nesta manhã, Senhor. Eu te louvo, ó Deus amado e santo, por este sol que está batendo aqui na porta, pelos passarinhos que estão cantando lá fora, Senhor, pela vida dos teus servos que participaram desta aula,
Eu te louvo, ó Deus amado e santo, por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado no meio do seu povo, por bondade e misericórdia do seu coração. Graças eu te dou, ó Deus, por esta aula, por aquilo que tivemos lembrando, ó Deus, e aprendendo da sua palavra. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, e todos aqueles que querem a bênção comigo digam amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de vós, e aquele que quer a bênção, diga comigo. Amém e amém. E que Deus abençoe o seu domingo. Às 18 horas nós estamos de volta. Deus abençoe, um forte abraço. Beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.